Um almirante da Marinha dos Estados Unidos alertou sobre objetos estranhos nos oceanos. Tim Gallaudet publicou um artigo onde relembrou um caso envolvendo mergulhadores da Marinha do Canadá. Esse ex-almirante da Marinha americana, Tim Gallaudet, falou do risco desses objetos submersíveis, os chamados OSNIs, Objetos Submarinos Não Identificados, USO, que precisam ser analisados tanto quanto os fenômenos anômalos não identificados, que antigamente eram chamados de objetos voadores não identificados, os OVNIs, aqueles que ocorrem nos céus. De acordo com Gallaudet, objetos submarinos não identificados são pouco investigados, mas podem ser tão preocupantes quanto os OVNIs, uma vez que podem viajar nas águas profundas do oceano sem nunca emergirem. Para eles, essas anomalias colocam em risco a segurança marítima dos Estados Unidos, que já está enfraquecida pela ignorância sobre o oceano global, palavras utilizadas por ele. No artigo publicado por Tim, ele revela que existem dois exemplos de situações envolvendo os USOs. O primeiro deles faz alusão ao livro Uma Investigação Aprofundada dos USOs, no canal Santa Catalina, de Chris Stiles, que menciona uma missão conjunta entre Estados Unidos e Canadá em que mergulhadores fizeram um exercício de varredura em minas no porto de Shelburne, Nova Escócia, em 1960 e afirmaram ter visto duas embarcações em forma de disco no fundo do mar. Além disso, os mergulhadores revelaram ter visto ocupantes dessas embarcações tentando consertá-la e também gravaram imagens subaquáticas desta atividade. O segundo exemplo citado foi documentado em 1952 e conta o caso de uma tripulação da Marinha dos Estados Unidos que, ao sair do Golfo Pérsico pelo Estreito de Hormuz, encontrou uma área luminosa no oceano de 300 a 450 metros de largura que girava e pulsava simultaneamente. J.R. Bodler, que reportou o caso, escreveu que o caso era estranho e impressionante ao extremo, com o navio parecendo ocupar o centro de um enorme catavento, cujos raios consistiam em luzes fosforescentes girando rapidamente sobre o navio como um centro, afirmou. No artigo, Tim Gallaudet avalia ainda que é necessária uma parceria entre o governo e várias áreas que trabalham com o oceano para estudar mais a fundo esses fenômenos. Não importa o quanto se aprenda sobre fenômenos anômalos não identificados na atmosfera, uma compreensão completa deles permanecerá oculta e ausente na investigação nos nossos oceanos, em grande parte desconhecidos. Sem olhar para o abismo, nunca saberemos o que existe por lá, concluiu Gallaudet. OSNIs, Objetos Submarinos Não Identificados, de Roberto Pinotti, publicação do Centro Brasileiro de Pesquisa dos Discos Voadores. Na página 71 que você está vendo, podemos ver aqui um pequeno objeto fotografado perto de um farol. Disco voador fotografado próximo de um antigo farol desativado do porto de Montevidéu, no Uruguai, em 1992. Na costa daquele país são frequentemente observados objetos submarinos não identificados. São objetos que aparecem também nos radares e são não identificados, mas não se fala tanto a respeito quanto os objetos voadores não identificados. Recentemente, o Pentágono liberou ao público 3 vídeos de objetos voadores não identificados. O acontecimento chamou a atenção da mídia mundial, pois foi a primeira vez que o governo dos Estados Unidos liberou esse tipo de material. Isso aconteceu em 2020 e mostrou diferentes tipos de propulsão usados nesses objetos voadores não identificados. Em um deles, aparentemente, o OVNI mergulha no mar, e isso aconteceu também em uma outra filmagem que vazou da Marinha dos Estados Unidos e que depois foi confirmada pelo Pentágono como uma filmagem real de um OVNI. Na imagem é possível ver um UFO sobrevoando as águas do mar e, em determinado momento, ele simplesmente mergulha na água, provocando surpresa nas pessoas que estão acompanhando essas imagens no monitor.
Em 2019, a Marinha dos Estados Unidos reconheceu que alguns vídeos de objetos voadores não identificados são reais. Os 3 vídeos em questão foram nomeados como FLIR 1, Gimbal e Go Fast. E esses vídeos mostram 2 encontros separados entre aeronaves da Marinha e objetos voadores não identificados. E no vídeo é possível ver essa perseguição e monitoramento de um objeto voador não identificado também sobre as águas, o que é muito comum, a incidência de OVNIs em alto mar. Seriam OVNIs capazes de mergulhar também? O que você acha? Comente. São vídeos como esse aqui, nós não podemos ver, com uma alta definição, mas a Marinha norte-americana disse que as imagens são reais e foram filmados aí, então, por veículos militares, caças, aviões militares. Discos voadores, tecnologia alienígena ou apenas uma tecnologia humana mais avançada e desconhecida? Qual a sua opinião a respeito? No site da Sociedade Plus Ultra existe uns códigos que você precisa colocar para acessar áreas ocultas do site. Esse código foi quebrado, utilizando algumas coordenadas. Vamos para o Flushing Meadows Corona Park, em Nova York. Por hora vou apenas resumir a descoberta, mas esse estudo está completo no Formate. Estamos colocando lá, que é um curso do Instituto Licentia. No Corona Park, então, nós vimos esta escultura de um globo representando a Terra. Acreditamos que tenha relação com aonde você está lendo Terra, como uma ilha, como você pode ver também nessa imagem do globo dentro desta água, deste lago que o cerca. Vamos às coordenadas da Disney, então, e vamos aplicá-la ao mapa da Disney, que, segundo o estudo do Format, representa a Terra. Ela completa esta parte aqui, incluindo os continentes e toda a Antártida. E podemos ver especificamente, dentro desta codificação, que ela é explicada completamente no estudo do Format, e alguns vídeos aqui também no canal Além da Nuvem, você pode encontrar mais informações a respeito. Mas vamos lá. Nós temos então aqui as posições de Terra, Antártida e das terras além, das primeiras terras além, na verdade. E como é possível chegar deste lado? Como é possível passar de um lado para o outro? A chave para isso está do outro lado do mundo em relação à Disney americana. Está na Disney da China, que, por sinal, o mapa é um submarino, o que pode nos lembrar aqui o Yellow Submarine, submarino amarelo da banda Os Beatles. E nós sabemos que os alemães sempre tiveram um grande interesse pela Antártida. E observe este folheto com o mapa da Antártida, da antiga Alemanha, da Segunda Guerra Mundial. Ele mostra basicamente como chegar ao outro lado, começando pela Nova Suábia e o caminho para o outro lado. Eu não estou exagerando, foi traduzido o que está escrito ali e de fato é um caminho para um submarino atravessar até chegar ao outro lado. E enquanto alguns falam em Terra Oca e etc., nós trazemos uma outra sugestão, que existem terras um pouco mais além. Então vamos utilizar o nosso submarino amarelo e vamos percorrer este caminho que este mapa alemão nos mostra. E adivinha só, nós chegaremos exatamente do outro lado daquele velho mapa da Disney. Se é que de fato ele representa a nossa Terra. E aí, o que você acha? Participe, deixe sua opinião nos comentários e vamos continuar. Hoje eu quero mostrar um local muito interessante que o inscrito Edrezan nos mandou aqui. Ele está no mar do Peru, no Oceano Pacífico. Eu marquei aqui, nós vamos dando o zoom. Eu marquei aqui ao lado como objeto submarino. Vamos observar aqui. Coloquei mais para o lado, aí você pode
ver a localização exata ali em latitude e longitude. E no meio do mar nós temos aqui esse objeto circular. O que será isso? Com o que parece ser um outro círculo no meio aqui, né? Seria um objeto submarino não identificado, uma base, uma formação natural. O que você acha? Deixa aí sua opinião nos comentários. Aqui nós vamos ver o diâmetro da formação. Não parece, mas são mais de 6 km, 6.152 metros de diâmetro, ou pouco mais de 3 km de raio. Bastante interessante, então, o que seria essa formação no mar? Submersa, que se encontra no mar do Peru. Ela está a cerca de 562 quilômetros de Lima, em linha reta, em direção ao mar. O objeto parece até uma base submarina. Se você observar bem, uma estrutura completamente circular, que parece ser artificial. Se eu fosse arriscar um palpite, arriscaria uma base submarina, porém de uma inteligência ou de seres desconhecidos. Mas eu quero saber também a tua opinião, então comenta aí o que você acha. Lembrando de agradecer ao inscrito Edrezan, que nos mandou essa descoberta muito interessante. Objetos submarinos não identificados, aqui no Além da Nuvem. Interessante analisarmos os casos de objetos submarinos não identificados. Vladimir Azaza, um ex-oficial naval russo e pesquisador de OVNIs, exigiu investigação depois que arquivos russos desclassificados revelaram incidentes de encontros bizarros com alienígenas. Os registros russos desclassificados relatam objetos voadores não identificados, além de objetos submersos, vistos acima e dentro dos oceanos da Terra. Os documentos também falavam sobre submarinos soviéticos K-222 sendo perseguidos por objetos não identificados no fundo do mar. O documento dizia que os OSNIs, objetos submarinos não identificados, investiram contra a embarcação e o comandante ordenou a emersão, ou seja, a volta à superfície. Os objetos teriam ainda, segundo os arquivos desclassificados, perseguido o submarino até a superfície, onde alçaram voo rumo ao espaço. Em 2011, a equipe de mergulho sueca Ocean X-Team anunciou ter encontrado um estranho disco de 60 metros entre a Finlândia e a Suécia. O achado rendeu 2 documentários de TV e muita fama ao grupo. Especula-se ainda que a anomalia do Mar Báltico seja uma formação rochosa peculiar, uma escultura ou até um boato de internet muito bem planejado. E temos ainda um caso nacional. Em 15 de outubro de 1979, a pianista Lully Oswald e um amigo voltavam de Saquarema em direção ao Rio de Janeiro, quando foram perseguidos por cerca de 7 a 10 objetos luminosos que ergueram-se da água e investiram contra o carro. 2 deles perseguiram o veículo, que começou a bater as portas violentamente. Então, segundo os relatos, tudo cessou e as naves sumiram. Pouco depois, a dupla se deu conta de que horas haviam se passado misteriosamente. Sob hipnose, Lully relembrou o que houve no período. Ela e o amigo haviam sido levados para um dos objetos submarinos não identificados e examinados por estranhos seres que disseram ter vindo da Antártida. Lembrando que esse caso ocorreu em 1979. E aí, qual é a sua opinião? Não esquece de deixar aí nos comentários. Deixe também o seu like no vídeo, se inscreve no canal Além da Nuvem se ainda não tiver inscrito e ative o sino, marcando para receber todas as notificações. O fenômeno OSNI, objetos submarinos não identificados, não é algo recente. Vejamos a seguinte carta do capitão Albert Gabe, comandante da Bintang, navio a vapor da Danish East Asiatic, endereçada ao Anuário Meteorológico Náutico. Foi tirado da respeitada revista Scientific American, de setembro de 1909. Às 3 horas de 10 de junho de 1908, estávamos navegando ao longo do Estreito de Málaga, quando o timoneiro chamou minha atenção para uma aparição repentina.
A cerca de 3 quilômetros do navio, uma espécie de roda luminosa volteava lentamente a menos de 100 metros da água, projetando línguas de fogo ao redor. Observamos com os telescópios e tivemos a impressão de que, naquela massa luminosa, havia uma massa inteiriça, levantada por uma espécie de cúpula. O diâmetro da roda podia ter em torno de 30 metros. Depois, do alto, desceram, de repente, uma dezena de corpos luminosos, muito menores, que começaram a voltear em torno da roda, para depois desaparecer no mar próximo a ela. Após alguns minutos, a roda começou a se elevar, tornando-se mais brilhante e sumiu entre as nuvens. 20 minutos mais tarde, enquanto ainda estávamos comentando o insólito fenômeno, claramente vimos emergir o grupo de globos luminosos, dirigirem-se velocíssimos na mesma direção em que a roda havia desaparecido. 7 anos antes, temos também o diário de bordo do capitão Roscasson, do navio Kiowa, navegando no Golfo Pérsico, que deixou o seguinte relato, extraído aqui do Journal of the Royal Meteorological Society, de julho de 1901. Em 4 de abril de 1901, às 8h30, não havia traços de fosforescência no mar. Depois, de repente, a bom bordo, percebemos que grande área do mar havia se tornado fosforescente. Observamos, curiosos, o fenômeno que nunca havíamos visto antes, mesmo porque essa fosforescência era mais luminosa do que a de costume. E aqui acontece o incrível. De repente, 3 corpos luminosos, com o dobro do tamanho de uma baleia, emergiram da água e pairaram por alguns instantes na superfície da água. Depois, em movimento simultâneo, começaram a erguer-se lentamente, envolvidos por um halo luminoso que variava do branco celeste ao verde esmeralda, do rosa pálido ao vermelho forte. No mar ainda permanecia a mancha fosforescente, e súbito elevaram-se da água lâminas de luz que pareciam atraídas pelos 3 corpos luminosos. Essas projeções duraram por mais de 10 minutos. Isto é, até quando os corpos desapareceram em direção ao alto. A fosforescência, porém, deixou de ser vista sobre a região. Permanecia uma substância escura. Descemos ao mar uma lança e recuperamos um pouco dela. Era transparente, gelatinosa e só parecia escura se fosse observada sob determinada perspectiva. Mas, no decorrer de alguns minutos, evaporou-se e não sobrou mais nada. Pouco tempo depois, aquela que também flutuava sobre as ondas havia desaparecido. Foram mais 2 casos dos primeiros anos do século XX, do relato de capitães de navios, sobre objetos voadores não identificados que surgiam de dentro das águas do mar. Algo muito interessante, que nos lembra o que pode ser, quem sabe, uma base submarina que vimos há pouco no mar, a pouco mais de 560 quilômetros de Lima, aqui do lado, no Peru, em plena América do Sul. E aí, o que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. E nós já mostramos aqui no canal Além da Nuvem que os mapas do século XVIII costumavam retratar a Califórnia como uma ilha. Inclusive nós podemos ler aqui, Califórnia Insula. Sabendo então que uma parte da Califórnia, a península, corre junto à costa oeste dos Estados Unidos e uma parte dela descendo até o território mexicano, existindo portanto a Alta e a Baixa Califórnia. E o mesmo Augusto, que me mandou a foto desta formação que vimos na aba Comunidade, e 1.700 pessoas deram like pedindo para saber onde era, também me enviou algumas formações bem interessantes aí na costa oeste da Califórnia, que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Estamos falando de formações submarinas, tá, pessoal? Que parecem mostrar que ou existe, de forma oculta, uma estrutura submarina no local, ou já existiu algo naquele local há algum tempo atrás, que hoje se encontra submerso. Vamos dar uma olhada. Pode ser que estejamos lidando com restos de uma antiga civilização que unia a América do Norte e a Ásia, ou ainda com alguma tecnologia oculta e secreta escondida debaixo do oceano.
Observe estas formações, todas elas submarinas, ao lado aqui da região de Tijuana e San Diego. San Diego nos Estados Unidos e Tijuana no México. O Augusto me enviou várias fotos e vários prints que eu estou compartilhando aqui com você. Olhe estas formações submersas. O que você acha que se parece? Apenas um banco de areia, ruínas de alguma antiga construção ou alguma espécie de base submarina? Deixe seu comentário. Esta outra formação bem ovalada também é muito interessante. E é possível ver essas linhas perfeitamente retas que ainda não sei explicar do que se tratam. Observe, como tiras. Aqui vemos com mais detalhes. Se alguém tiver resposta do que se trata essa formação ou essas formações, por favor, deixe aí nos comentários. Mas essa é uma ideia certamente bem interessante, de que debaixo das águas da costa oeste norte-americana possam haver formações, no mínimo, muito misteriosas. Aqui podemos ver claramente o formato deste enorme complexo de formações geológicas na forma de estrias. E aqui, aquela estrutura que parece ter um topo reto, como que uma montanha cortada na parte de cima e num formato ovalado, perfeito. Observe. Na minha opinião, essa é uma das formações mais interessantes. Verdadeiramente um achado do nosso inscrito Augusto. Muito obrigado e agradecemos pela oportunidade de poder compartilhar com os inscritos aqui do canal Além da Nuvem. Aqui por um outro ângulo a mesma formação. E se você observar na parte inferior parecem haver como que colunas interligadas a essa formação maior, submersa. E vão ter aqueles que vão arriscar ainda se tratar de uma base alienígena submarina. Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Aqui temos uma série de outras formações também na mesma região, que são bastante interessantes também. Parece ser um complexo de antigas formações que, em algum momento da história, foram submersas, submergiram. Observe. Todas na mesma região, a oeste dos Estados Unidos. Aqui mais um complexo, formações retas, como que uma grande cadeia de montanhas ou até mesmo uma antiga muralha. O que seria isso? Qual a sua opinião? Observe. Resquícios de um velho mundo antediluviano. Essa é apenas uma pergunta. Será que existem de fato estruturas avançadas submersas debaixo do oceano? No vídeo passado nós vimos algumas montanhas com formato muito curioso na Antártida. Mas e se eu te disser que no Brasil, no ponto mais afastado da costa brasileira, a última ilha, chamada Trindade, a 1.200 quilômetros da costa do estado do Espírito Santo, nós temos essa formação rochosa. E foi um inscrito e colaborador aqui do canal Além da Nuvem, o Flávio, quem percebeu a semelhança e nos avisou, tornando possível este vídeo. Afinal, como eu sempre digo, o Além da Nuvem também é feito por você, que nos acompanha. Então já aproveite para verificar sua inscrição e se não tiver inscrito, inscreva-se agora aqui no canal Além da Nuvem. Primeiro vamos lembrar do Pico Roltana, que foi mostrado no vídeo anterior. É este aqui, com um formato bem inusitado. Agora uma comparação com esta formação na Ilha da Trindade. Uma ilha habitada apenas pela Marinha do Brasil. E olhando por este ângulo nós vemos também uma pedra que se eleva, uma protuberância, com uma parede reta na frente. E essa formação se assemelha a outra formação que vimos no vídeo anterior, a Porta de Uvetana, também na Antártida. Observe como essa estrutura realmente parece não fazer parte da formação natural. Parece até uma espécie de torre ou obelisco muito antigo que, devido à deterioração externa com o passar do tempo, ficou com um aspecto parecido, porém não igual ao da montanha. Esta foto do acervo do Museu Nacional foi tirada em 1916.
E a montanha, na verdade, é apenas o pico de uma enorme cadeia de montanhas submersas. Fora da água são apenas 620 metros, mas abaixo do nível do mar, a cadeia de montanhas se estende por 5 quilômetros de profundidade. E além disso, a ilha tem algumas formações bastante intrigantes, como por exemplo, essa que você está vendo aqui, o chamado túnel, uma porta em forma de arco que leva de um lado até o outro da montanha. E como se não bastasse, o misterioso local foi palco de alguns avistamentos ufológicos. O mais conhecido é o que ocorreu em 16 de janeiro de 1958, quando alguns integrantes da tripulação do navio escola Almirante Saldanha da Marinha Brasileira relataram ter avistado um objeto voador não identificado sobre a Ilha da Trindade. No barco havia um fotógrafo, o baiano radicado em Niterói, Almiro Baraúna, então com 42 anos de idade, que havia sido convidado pela Marinha do Brasil para participar de pesquisas oceanográficas. Almiro Baraúna estava com uma máquina fotográfica submarina, quando de repente um objeto voador não identificado foi avistado por parte da tripulação, que avisou o fotógrafo, que conseguiu tirar 4 fotos antes do disco desaparecer atrás das montanhas. O caso repercutiu internacionalmente. Esse aqui é o relatório confidencial da Marinha do Brasil, que foi feito pelo posto oceanográfico da Ilha da Trindade. Ele relata que no dia 31 de dezembro foi enviado um rádio cifrado, comunicando haver sido avistado sobre a ilha um objeto voador não identificado, da forma de um elipsoide de revolução bem achatado, cor de aço inoxidável, a cerca de 1.600 metros de altitude, deslocando-se com velocidade vertiginosa no rumo aproximado de nordeste, sem fazer qualquer ruído. O objeto foi visto pelo médico primeiro-tenente Inácio Carlos Moreira Murta, pelo soldado Sebastião Soriano de Souza e mais 5 operários da Companhia Moraes Rego, um dos quais, o primeiro a avistar o objeto, declarou que já o viu anteriormente, no dia 5 de dezembro, e que comunicara isso a seus colegas, não tendo sido, entretanto, levado a sério. Em ambas as vezes eram quase 8 horas da manhã. O relatório conta ainda que no dia seguinte, todas as atenções estavam voltadas para o céu, quando surgiu algo que foi visto por uns 20 homens. Essa é uma notícia do jornal O Globo, do ano de 1958. Abaixo da manchete podemos ler: depoimento do comandante Paulo Moreira da Silva sobre o anunciado disco voador da Trindade, acredita no trabalho do fotógrafo, até que se prove o contrário. Na ocasião, o jornal O Globo tentava colocar em xeque a credibilidade e a veracidade do ocorrido, com o pífio argumento de que o fotógrafo estava sozinho na câmara escura, no momento em que revelou os negativos, o que, aliás, é um protocolo padrão, devido à necessidade de se manter o ambiente totalmente escuro, e que apenas havia um comandante, no caso o comandante Carlos Alberto Bacelar, esperando na porta da câmara escura de revelação e tendo visto as fotos logo em seguida, imediatamente após a revelação dos negativos. O repórter pergunta então ao comandante Paulo Moreira da Silva qual a opinião predominante na Marinha sobre o propalado disco voador. E ele responde: quanto a isso, nada posso dizer, falo por mim apenas. Acredito no filme, até que se prove o contrário. Até agora, não tenho motivo para duvidar dele. Se aparecer, reticências. E ele então encerrou a conversa. Será que essas formações misteriosas nas montanhas podem ter alguma relação com esses avistamentos de objetos voadores não identificados nesses locais especificamente? Deixe a sua opinião nos comentários que nós queremos saber. O que você achou dessa história toda? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, que é muito importante para nós. Na sua opinião, os avistamentos ufológicos nessa região têm alguma coisa a ver com esse tipo de formação que um inscrito aqui do canal, o Flávio, enviou pra gente, dando origem a esse vídeo? Comenta aí, verifique sua inscrição e ative o sino para ser notificado sempre que lançarmos um novo vídeo aqui no canal. E enquanto vamos passando essas imagens, lembre-se que nós temos o curso no Instituto Licentia, A Outra História do Mundo, com esses mistérios muito mais detalhados, além dos pacotes ouro, prata, bronze e ainda o licenciado ad eternum, pacote total e vitalício para você entrar no Instituto Licentia
e nunca mais deixar de acompanhar. institutolicentia.com, os melhores cursos da internet e os conhecimentos que você não encontra em nenhum outro lugar. Você quer saber quais os grandes segredos ocultados e que os povos antigos sabiam que haviam no interior das montanhas? Então vem agora mesmo para o Instituto Licentia. O link está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Instituto Licentia. E aqui você tem mais 2 vídeos com assuntos relacionados a esse para você escolher. Não esquece de divulgar o canal Além da Nuvem para sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais, porque a verdade importa.